Antes que existissem reis, antes mesmo que as águas do dilúvio cobrissem a terra, houve um homem que não provou da morte, um homem que andou com Deus. Seu nome era Enoque. Mas o que ele viu, ninguém jamais viu. Ele foi levado aos céus, não em sonho, não em visão, mas em carne e espírito. E o que Enoque testemunhou mudou tudo. Anjos que desceram à terra, gigantes, feitiçarias e um segredo tão poderoso que Deus decidiu ocultá-lo. Até agora. Hoje, você vai conhecer o livro que foi banido da Bíblia. Você vai ouvir os segredos dos céus, a queda dos anjos e o julgamento final. Prepare-se, pois este é o livro de Enoque. Enoque era um homem comum, filho de Jared, pai de Matusalém. Um homem justo, íntegro, diferente em uma geração corrompida. Mas Deus o escolheu para algo muito maior. Enoque, disse o Senhor, eu te escolhi para ser meu mensageiro. Levanta-te e segue o anjo que enviei. Através de ti, revelarei o que está escondido. Sem saber o que o esperava, Enoque foi levado por um anjo a um lugar que nenhum outro ser humano jamais havia pisado, os céus. Ali, ele viu o trono do Altíssimo, cercado por rios de fogo e anjos que louvavam sem cessar. Mas junto da glória veio a dor. O céu também guardava segredos sombrios. Anjos que haviam abandonado sua morada. Seres celestiais que quebraram o pacto sagrado. Eles desceram à terra, tomaram mulheres humanas e geraram monstros. Os Nefilins, gigantes de 30 metros de altura, sedentos por sangue. Esses anjos eram chamados de vigilantes, enviados por Deus para observar e proteger a humanidade, mas sucumbiram ao desejo. 200 deles desceram ao Monte Hermon e selaram um pacto sombrio, tomar para si mulheres humanas e corromper a criação. Com elas tiveram filhos que devastaram a terra, comeram tudo que os homens produziam. Depois, devoraram os próprios homens e então até os animais, e beberam sangue. Os vigilantes ensinaram bruxaria, astrologia, alquimia e magia proibida. Revelaram aos humanos os segredos dos céus, e a criação inteira foi manchada. Foi então que os 4 grandes arcanjos, Miguel, Rafael, Uriel e Gabriel, subiram diante de Deus e disseram: A terra clama, o sangue dos inocentes grita. O que devemos fazer, Senhor? E Deus respondeu com justiça. A ordem foi clara. Uriel deveria avisar a Noé sobre o dilúvio que viria. Rafael deveria prender Azazel, um dos líderes dos anjos caídos, e lançá-lo em trevas eternas. Gabriel e Miguel deveriam exterminar os Nefilins, os filhos dos anjos, e encadear os vigilantes. E assim foi feito. Os anjos caídos foram condenados a permanecer acorrentados, aguardando o julgamento eterno. Seus filhos destruídos, mas seus espíritos não desapareceram. Segundo o livro de Enoque, os espíritos dos Nefilins se tornaram o que hoje conhecemos como demônios, espíritos malignos que vagam pela terra, invisíveis, sem descanso, buscando corromper os filhos dos homens. Enoque, agora transformado em um escriba celestial, recebeu a missão de escrever tudo o que viu. Levado ainda mais alto, Enoque viu as câmaras do céu, as águas que sustentam os mares, os depósitos da chuva, do trovão e do fogo. Viu o lugar dos justos após a morte, e também os locais reservados aos ímpios, onde a dor não tem fim, o Sheol, o abismo. E então viu o trono do Filho do Homem, um ser de luz pura, mais brilhante que 1000 sóis. Diante dele, toda a criação se dobraria, os livros seriam abertos, e cada homem seria julgado conforme suas obras. O Filho do Homem traria luz aos justos e fogo aos ímpios. Nas visões seguintes, Enoque recebeu parábolas sagradas. Ele viu o destino glorioso dos justos, que viverão em paz e serão guiados pela luz de Deus eternamente.
e viu o destino terrível dos pecadores, banidos para sempre, consumidos por chamas e vergonha eterna. Enoque viu os reis da terra, os poderosos e soberanos, caindo de joelhos diante do trono, clamando por misericórdia. Mas era tarde. Suas riquezas e coroas não podiam salvá-los, e viram com seus próprios olhos o reino sendo entregue aos mansos, aos esquecidos, aos puros. Em outra visão, Enoque foi conduzido por Uriel, o anjo das estrelas. Ele viu os caminhos do sol, da lua, das estrelas e das estações, tudo obedecendo fielmente ao Criador. Veja, Enoque, disse Uriel, o sol nunca desobedece, a lua segue seu ciclo. Mas os homens se desviaram. As estrelas que se rebelaram foram lançadas ao abismo, junto com os anjos caídos. Tudo no céu obedece, menos o coração humano. Ele viu também a história da humanidade representada por animais. Adão era uma vaca branca, depois vieram outras vacas, carneiros e ovelhas. E também lobos, serpentes e abutres. Cada figura representava uma nação, um povo, uma geração. Enoque viu a construção da Torre de Babel, a escravidão do Egito, o exílio de Israel, a vinda do Messias e o tempo do fim. Em meio a tudo isso, um carneiro surgia com força e glória, o Salvador, conduzindo as ovelhas de volta ao aprisco eterno. Mas Deus ainda lhe mostrou algo mais, algo que ninguém esperava. Noé nasceu com aparência celestial, pele clara como neve, olhos que brilhavam como o sol. Seu pai, Lameque, pensou que fosse um anjo, mas o Senhor disse: Não temas, esse menino será justo. Através dele salvarei a humanidade do dilúvio que virá. E assim, antes que as águas cobrissem o mundo, Enoque já sabia, e foi ele quem entregou a mensagem da salvação à sua geração. Nas visões finais, Enoque viu o reino restaurado, a justiça fluindo como rios, os anjos cantando, a criação celebrando, a luz cobrindo tudo. E então o Altíssimo o chamou. Enoque, escreva tudo o que viu, porque essas palavras são para o futuro, para um povo que ainda virá, para uma geração que precisa acordar. Enoque terminou sua missão, entregou tudo aos seus filhos e foi levado. Não morreu, subiu aos céus e descansou entre os justos. Mas o ciclo não terminou ali, pois a história de Enoque não é apenas a história de um homem, não é apenas a história de um profeta, ela é a história de todos nós. Em cada geração, os filhos de Enoque devem se lembrar do chamado divino, devem se lembrar do julgamento que se aproxima e devem se preparar para a grande restauração que está por vir. O reino de Deus será estabelecido em toda a terra, mas, antes de chegar à perfeição, a humanidade passará pelo fogo do julgamento. Os justos brilharão como as estrelas, enquanto os pecadores serão esquecidos, apagados da memória da criação. A verdade de Enoque permanece um alerta eterno. Mesmo em nossos tempos, aqueles que desobedecem a Deus e vivem nas sombras da corrupção devem saber: o julgamento virá. Não importa o quão poderosos sejam ou quantos segredos escondam. O Altíssimo vê todas as coisas e a justiça divina será executada. Para os justos, a recompensa será grande. Para os ímpios, a destruição será completa. Então, enquanto você escuta essas palavras, lembre-se, você também faz parte dessa história. Você também tem um papel a cumprir. A grande questão é: qual será o seu destino? Se você seguir os caminhos da luz e da verdade, você será parte do reino que jamais terá fim. Mas, se desviar, se abandonar a justiça, ficará para sempre perdido nas trevas. Que essas palavras de Enoque ecoem em seu coração. E que você se prepare, pois o dia do julgamento está mais próximo do que imaginamos. Se essa história te tocou de alguma forma, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.
Tem mais vídeos incríveis aparecendo na tela agora mesmo. Clique em um deles para continuar essa jornada de fé e conhecimento. Vejo você no próximo vídeo e que Deus te abençoe profundamente. Ele era apenas um homem, sem exército, sem título de nobreza, sem coroa na cabeça, mas sua voz fez o céu se fechar. Ele enfrentou um rei perverso, desafiou uma rainha assassina, humilhou centenas de falsos profetas e viu fogo descer dos céus. Hoje, você vai conhecer a jornada de Elias, o profeta que desafiou os ídolos da sua geração e venceu. Essa é mais do que uma história, é um chamado. Em um tempo em que Israel havia se afastado completamente do Senhor, um rei fraco chamado Acabe entregou o trono e a alma à sua esposa, Jezabel. Ela era mais que uma rainha. Era uma sacerdotisa de Baal, um deus estrangeiro de fertilidade. Sob sua influência, os altares de Deus foram destruídos, os profetas perseguidos e mortos, e o povo, mergulhado na idolatria, se ajoelhava diante de imagens que não podiam ver, nem ouvir, nem falar. Mas enquanto os reis se corrompiam, Deus levantava um homem, sem título, sem fama, mas cheio do Espírito. Elias, o Tisbita. Seu nome já era uma afronta ao sistema. O Senhor é o meu Deus. Sem cerimônia, sem medo, ele entrou no palácio do rei Acabe e declarou: pela vida do Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, não cairá orvalho nem chuva sobre esta terra, a não ser pela minha palavra. E com isso, os céus se fecharam. A terra secou, os rios morreram, a fome invadiu as casas. Mas enquanto a seca castigava o povo, Deus protegia seu profeta. Conduziu Elias a um lugar escondido, junto ao ribeiro de Querite, onde corvos, aves consideradas impuras, traziam pão e carne todos os dias. Era um milagre diário. Deus sustentava seu servo até que o ribeiro secasse. E então veio uma nova ordem: vai até Sarepta, uma viúva vai te sustentar ali. Chegando à cidade, Elias encontra a mulher. Ela estava recolhendo lenha, pobre, viúva, à beira da morte. Sua última refeição estava prestes a ser preparada, um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas Elias lhe disse: faz primeiro para mim, porque o Senhor diz: a farinha não acabará e o azeite não faltará, até que a chuva volte à terra. A mulher acreditou, obedeceu, e o milagre aconteceu. Dias se passaram, a comida não acabou, mas o filho da viúva adoeceu e morreu. Desesperada, ela gritou: homem de Deus, vieste aqui para me lembrar do meu pecado e matar meu filho? Elias, angustiado, pegou o menino em seus braços, subiu ao quarto e orou: Senhor, meu Deus, faz voltar a alma deste menino ao seu corpo. E Deus ouviu, e o menino voltou à vida. O Deus que sustentava também restaurava. 3 anos se passaram. A fome era devastadora. O povo se arrastava entre a dúvida e a idolatria. Então Deus falou a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, porque farei chover sobre a terra. Reúne todo o povo no Monte Carmelo. Tragam os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá. Vamos ver quem é Deus de verdade. No topo do Monte Carmelo, diante de milhares, Elias grita: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Mas decidam. O povo se cala. Elias propõe a prova: 2 altares, 2 bezerros, mas nenhum fogo. Cada lado oraria ao seu Deus, e aquele que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro. Os profetas de Baal começam. Desde o amanhecer até o meio-dia, gritam, dançam, se cortam com facas, mas nada acontece. Elias zomba: gritem mais alto. Talvez Baal esteja dormindo ou viajando. O dia passa.
Nenhuma resposta. Então Elias se aproxima do altar do Senhor, manda jogar água sobre a lenha 3 vezes. Tudo está encharcado, sem chance de truque, e ele ora: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, responde-me para que este povo saiba que tu és Deus. Então o fogo cai, fogo do céu, fogo de Deus, consome o sacrifício, a lenha, as pedras, a água. O povo se prostra em terra e clama: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias ordena que os profetas de Baal sejam julgados conforme a lei. A idolatria é condenada, o povo sacudido. E então Elias diz a Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve o barulho de uma grande chuva. Ele sobe ao cume do monte, dobra os joelhos, ora 7 vezes. Na 7ª, uma pequena nuvem aparece. E logo o céu se cobre, a chuva cai, o juízo termina, a restauração começa. Mas a guerra espiritual ainda não acabou. Quando Jezabel ouve o que aconteceu, ela envia uma ameaça mortal. Amanhã, a esta hora, tu estarás morto, Elias. E o homem que enfrentou reis e multidões foge, assustado, quebrado, vai para o deserto. Deita-se sob um zimbro e clama: já basta, Senhor, tira a minha vida. Mas Deus não o abandona. Envia um anjo. Elias come, dorme, come de novo. E então caminha 40 dias até Horebe, o monte de Deus. Ali entra numa caverna e ouve a voz do Senhor: o que fazes aqui, Elias? Elias desabafa: tenho sido zeloso por ti, mas estou sozinho. Todos te abandonaram. Então Deus o manda sair. Um vento forte passa, um terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava neles. E então veio um sussurro, suave, silencioso. E nesse sussurro estava Deus. Você não está sozinho. Ainda tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. Agora vai, ainda há mais a fazer. Elias sai da caverna com nova missão. Encontra Eliseu, seu sucessor. Lança sobre ele o manto. O chamado é passado, o legado continua. E quando chega a hora, Elias não morre. Deus o leva num redemoinho, numa carruagem de fogo. Eliseu chora, mas pega o manto e segue o caminho. Elias não era perfeito, mas era fiel. Não era invencível, mas confiava. Ele caiu, chorou, fugiu, mas Deus nunca desistiu dele. E hoje, sua história é um lembrete de que o Senhor ainda levanta profetas em tempos difíceis. Homens e mulheres que, mesmo cansados, continuam de pé. Se esta mensagem falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal Minutos Sagrados e ative as notificações. 2 novos vídeos estão aparecendo agora mesmo na tela. Clique, assista e mergulhe mais fundo nas Escrituras conosco. Que o Deus de Elias esteja com você. Até a próxima. Amém.